É isso aí, pessoal, estamos com mais um programa TV Ágape aí na sua casa, tenho certeza que você está gostando e hoje o programa está imperdível, rapaz, tem muita coisa boa, tem palavra, tem um podcast, hoje o pastor Jefferson esteve aqui conosco, tem testemunho e como a gente sempre faz, vá se preparando aí, aumenta o volume, nós vamos ouvir um louvor para depois a gente dar sequência ao programa. Louvor abençoado nós acabamos de ouvir. Agora nós vamos para o nosso podcast, nós estamos com a imersão no Salmo 23, hoje é o versículo 2 e quem está conosco é o pastor Jefferson. Foi muito bacana esse bate-papo. Pessoal, nós estamos aqui para mais um podcast Ágape, espero que você esteja gostando, você que está acompanhando conosco aí, está muito bacana, estamos falando com várias pessoas aqui que têm nos edificado. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, querido irmão, pastor Jefferson. Pastor Jefferson está conosco aqui tem muitos anos, juntamente com a sua família. E para a gente é um prazer enorme receber aqui o pastor Jefferson, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Pastor Jefferson, seja bem-vindo, cumprimento o pessoal aí. Pastor, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade imensa, muita alegria estar aqui participando desse momento incrível. Estou aqui na igreja já desde 2014, aprendido aqui, cresci espiritualmente, onde que Deus vem cada dia mais. É um prazer estar aqui batendo esse papo, aprendendo um pouco da palavra do Senhor e estar diante do Senhor, né? Um cara que nos inspira, uma pessoa que nos inspira todos os dias com uma palavra edificante. Estamos aqui para esse bate-papo. E o pastor Jefferson, ele é meu amigo e além de ser amigo é vascaíno, é gente boa duas vezes. Galera, então vamos dar início ao nosso podcast. Nós estamos fazendo uma imersão no Salmo 23. Como o nome diz, imersão, a gente vai sugar, entre aspas, tudo aquilo que o Senhor puder nos revelar aqui nesse Salmo. Estamos falando do Salmo 23, um salmo muito conhecido, um salmo escrito por Davi. E nós vamos falar a cada semana aqui um versículo. Semana passada nós começamos com o obreiro Zilton, falando do primeiro versículo, pastor Jefferson, que diz, onde o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que esse salmo aqui foi escrito aqui por Davi, e o Zilton, semana passada, muito sabiamente, ele abordou alguns tópicos aqui, onde nós aprendemos que a palavra Senhor aqui é o Adonai, aquele que controla todas as coisas. Nós aprendemos também com o Zilton que quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, por quê? Davi era pastor. Então, da mesma maneira que ele cuidava das ovelhas, ele sabia que Deus também cuidava dele e cuidava de nós. E a última coisa que o Zilton disse também, o verbo tão usado aqui, a frase, melhor dizendo, nada me faltará. Só que esse nada me faltará não quer dizer que ele vai me dar tudo aquilo que eu quero, não é isso. Esse nada me faltará, a tradução original é de nada terei falta, ou seja, tudo aquilo que eu precisar e não aquilo que eu quero.
é o Deus que supre as nossas necessidades. E hoje nós vamos aqui com o pastor Jefferson no o verso 2, né? Este eu li aqui. Deitar-me faz em verdes pastos, e ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Pastor Jefferson, eu sei que você estudou, já preparou. O que o Senhor falou contigo em cima desse versículo 2 aí? A gente vai de pouco a pouco e vamos destrinchando aqui esse versículo 2. Pode ficar à vontade. Então, esse versículo número 2 eu pesquisei, estudei, e Deus aqui me mostrou algumas coisas. Primeiro, esse versículo 2 ele pode ser dividido em duas partes, ou até mesmo em três, porque ele começa assim, ó, deitar-me. Deitar-me, todos sabem o quê? Descanso. Então, quando Davi está dizendo assim, ó, eu estou descansando, deitar-me em verdes pastos, porque esse deitar-me em verdes pastos, quando o Davi escreve, depois quando ele tem um grande desafio, depois de uma grande conquista, ele sempre entregando os seus caminhos a Deus. Eu estudei, anotei algumas coisas, a expressão de deitar vai dizer assim, ó, descanso. O que ele está dizendo? Olha, estou descansando e servindo a Deus em todos os momentos. Porque na época que Davi escreve esse texto, provavelmente sempre viveu em muitas lutas, muitos confrontos. Então assim, ele não esqueceu da origem, ele sabia de onde Deus tinha tirado ele, o que Deus estava fazendo dele, e jamais, por mais que ele já era rei neste momento, ele não perdeu a sua essência, que quando Deus, porque Deus o ajudou quando ele esteve diante de um urso, quando ele esteve diante de um leão, e neste momento aqui, ele estava descansando no Senhor. Então, deitar-me, ele está descansando no Senhor. E mais, em verdes pastos. O que eu aprendi? Nós sabemos que toda ovelha, pastor, ele necessita de um alimento. Sim. Só que naquela época, naquele tempo, um verde pasto não era muito comum, porque eles viviam onde? Viviam no deserto. Que geralmente, pastor Jefferson, quando a gente lê essa parte aqui, verdes pastos, antigamente, eu imaginava até, exemplo, um campo de futebol. Isso. Tudo verdinho, até que eu fui descobrir que esses verdes pastos aqui é no deserto. E no deserto não tem esses verdes pastos. Então é necessário frisar isso aqui, não é? Aonde eu fui estudando, ele no hebraico, ele significa neote. E a tradução do neote, o que é? Habitação. Então, ele está descansando e aonde Deus habita. Então, Davi aqui está escrevendo, olha, eu deitar-me em este espaço, eu estou deitando, aonde estou me alimentando na presença do Senhor. Que bacana, pastor Jefferson, que joia. E traduzindo especificamente habitação, pastor, ele nos ensina assim, pastos verdejantes. Às vezes, como a ovelha, ele está dizendo aqui, às vezes somos nós. Às vezes a gente, naquela época, um pasto verdejante não era em qualquer lugar. Então Davi, ele estava dizendo assim, olha, eu descanso no Senhor, eu habito no Senhor, porque eu sei que dele provém todas as coisas. Então a parte A desse versículo, ele vai dizer assim, olha, ele trazendo para o dia de hoje, olha, como às vezes Davi enfrentou muitas adversidades, ele estava descansando e sabia que Deus estava sobre todas as coisas na vida dele. Eu entendo aqui também, pastor Jeff, dentro dessa sua linha, por que a ovelha descansa em verde espaço? Eu estudei também, que eu procurei saber uma curiosidade, a ovelha não consegue deitar quando ela está com fome, sabia disso? Aí o bom pastor, sabendo onde está o alimento, a tranquiliza. Resumindo tudo, o nosso bom pastor, que é Cristo, ele sabe onde está o nosso alimento. Ele sabe nos dar aquilo que a gente está necessitado. Então, só para completar mesmo essa sua linha de raciocínio, Amém. Muito bacana, onde você disse que esses verdes pastos é o lugar da habitação de Deus. Então, quando você está onde Deus habita, o alimento vem, né? Ele supre as nossas necessidades. Davi só chegou onde que ele chegou, não foi por mérito dele, porque Deus tinha um propósito. E quando ele transforma, ele se coloca como uma ovelha diante do pastor, ele tira toda a sua responsabilidade e coloca nas mãos de Deus. Você sabe por quê? Porque se Davi fosse lutar com as suas próprias mãos, ele não tinha chegado a lugar nenhum.
se ele não tivesse descansando, se ele não tivesse habitando onde que Deus estava presente. Pastor Jefferson, e dentro do nosso mundo, hoje muitas pessoas não conseguem descansar em Deus. E enquanto a gente não descansar, Ele não provê os pastos verdes. Talvez tenha alguém nos ouvindo agora, você está tão apavorado, tão preocupado, e escuta a palavra que o pastor Jefferson disse: se você está no lugar onde Deus habita, Ele vai te dar aquilo que você está necessitando. Descansa em Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46:10. Muito bacana, pastor, essa primeira parte aí. Pastor, essa parte A desse versículo, eu posso aplicar ele na minha vida. Olha, eu passei um momento muito difícil, o senhor sabe disso. O que o senhor falava para mim? Como, meu pastor? Descansa. Isso. Não sai da presença de Deus. É a mesma coisa desse salmo. Por quê? Aonde nós temos que habitar? Onde Deus se faz presente. É verdade. E outra e mais, a gente tem que descansar. Somente aí eu comecei a descansar, coloquei tudo nas mãos dele. Nós não deixamos a igreja. O que Deus fez? Deus trouxe os verdes pastos. Trouxe os verdes pastos, onde a gente alimentamos, porque a ovelha, ela necessita de alimentar. Verdade. A gente precisa descansar no Senhor. E quando a gente descansa e se alimenta da palavra nos verdes pastos, o que a gente faz? Cada dia mais fortes. Perfeito. Então, pessoal, vamos aprender a descansar em Deus, porque Ele sabe onde está aquilo que a gente necessita. Os verdes pastos, só o pastor consegue conduzir a ovelha no lugar certo. Pastor Jefferson, então vamos para a segunda parte aí, ó. Guia-me pelas veredas, guia-me mansamente às águas tranquilas. No literal, pastor, também estudei um pouco sobre aqui. Porque o que é águas tranquilas? Quem é que controla uma água, pastor? O mar, você vê, o mar é revolto. Às vezes ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Mas o que o salmista quer dizer aqui em águas tranquilas? Da mesma forma que a ovelha necessitava de um alimento em pastos verdejantes, ele necessitava de uma água tranquila para poder matar a sua sede. Isso. E às vezes assim somos nós. O que a gente necessita? A gente vive em tantas coisas lá fora, a gente vive em tantas turbulências, e na presença do Senhor o que a gente precisa? É descansar e águas tranquilas. Eu também estudei aqui, pastor, porque ele fala junto às águas tranquilas. Na Palestina, a passagem não era abundante, e os rios eram escassos. As águas eram escassas. Então o que o pastor tinha que fazer? Conduzir ele em águas tranquilas, porque a ovelha, como a gente sabe, olha, se ela não tivesse em águas tranquilas, para ela, da mesma forma que nós temos que alimentar, ela tinha que matar a sua sede. Era assim Davi. Sim. Davi também ele necessitava de águas tranquilas para repousar a sua vida. Verdade. E tem uma curiosidade, pastor. A ovelha, se ela encontrar aqui um rio, ela morre de sede, mas não consegue tomar água. Aí o pastor tem que fazer tipo assim, um buraquinho, colocar a água para ela tomar. A gente vê aí também o cuidado que Deus tem conosco. A gente vive num mundo hoje tão agitado, tão barulhento, e o Senhor nos conduz às águas tranquilas, Isso. onde a gente pode nos saciar de forma tranquila. E o senhor sabe o que é o significado no hebraico também? Olha o que vai dizer assim, olha, conduzir gentilmente para uma água tranquila. Bacana. Deus nos leva às águas tranquilas, Ele não nos leva de qualquer maneira. Gentilmente, o que é um ato de gentileza? Com educação, com sensibilidade. É assim Deus, quando o Davi está fazendo essa oração, quando ele se tornou um louvor, por quê? Ele sabia do Deus a qual ele estava servindo. E assim somos nós. Deus não força ninguém, né, pastor? Não força ninguém. Deus tem o melhor para nós. Olha, Ele proveu o alimento no deserto e a água no deserto. Uma das coisas mais difíceis que tinha no deserto era o alimento, que era o pasto verdejantes e a água. E Deus sempre guiando, sempre dando direção para aquele povo. E a ovelha por si só não encontra. Então, por isso que ele diz aqui, guia-me. Então, nós precisamos de um guia. E o próprio Jesus disse em João 10 que ele estaria adiante de nós. O bom pastor, ele está à nossa frente nos conduzindo, né? Então, qual que é o segredo? Deixar Jesus nos conduzir. Toda vez que a gente tenta guiar os seus próprios passos, os nossos passos, a gente ou morre de fome
ou morre de sede espiritualmente falando. Pastor, já partindo para a conclusão, esse guia-me, isso chegou aonde eu queria. Você sabe por quê? Quantas vezes a gente somos frustrados por andar sozinho? Verdade, pastor. Quantas vezes a gente, na linguagem popular, quebramos a cara por tomar decisões próprias? Mas quando nós temos o Deus que é nosso guia, Deus que nos dá a direção, e esse versículo de número 2, eu me apaixonei ainda mais por esse salmo, porque a gente vai dizer assim, olha, Senhor, eu descanso no Senhor, o Senhor prepara o alimento, que é o alimento espiritual, e guia-me. Porque Davi está dizendo, olha, se eu for com as minhas pernas, assim é eu, assim é o Senhor, assim é várias pessoas. Nós. Se a gente guiar com as nossas próprias pernas, nós estamos sujeitos ao fracasso. Mas como nós deixamos que Deus nos guie, nos dá direção, pode ter certeza que as coisas de Deus vão fluir. Então, já partindo para o fim, esse versículo 2 nos dá duas lições. Descansar em Deus e ser guiado pelo Senhor. Acabou. A partir do momento que você descansa, você tem os passos verdes. E a partir do momento que Jesus é o teu guia, você encontra as águas tranquilas. Nenhum ser humano e nenhum animal vive sem água e sem alimento. Isso. É? Descanso. E aceitar Ele nos guiar. Habitar, que é a tradução no hebraico para cá, na parte A, gentilmente para um lugar tranquilo. Deus é soberano em todas as coisas. Para quem deita, descansa nele, habita nele, Ele nos guia para um lugar de renovo, um lugar na paz de Deus. E só para terminar, pessoal, que me veio aqui em mente, lá no livro de Oséias, Deus que fala assim, eu te levei ao deserto para lhe falar ao coração. Ou seja, aqui Davi guiava as ovelhas no deserto e Deus fala ao nosso coração, como você disse, gentilmente. Então tem hora que Deus nos leva para o deserto, não é para nos matar, é para nos dar experiências com Ele. Então, estando no deserto, descansa e seja guiado que pelo Senhor, porque Ele gentilmente, falando ao nosso oração, Ele vai nos conduzir ao lugar certo. Exatamente, pastor. Só para concluir, só mais um minutinho aqui que Deus... Porque quando Davi estava escrevendo, ele estava sofrendo algumas perseguições, Então a oração dele, ele não importa com as perseguições do mundo aqui. Às vezes nós preocupamos demais com as perseguições e esquecemos de Deus. Ele é ao contrário. Ele está colocando tudo nas mãos de Deus e deixando que as perseguições, Deus o direcionasse. Deus que toma conta de tudo. Pessoal, pena que o tempo é curto, hein? Meu Deus, já estamos chegando ao fim. Espero que você tenha gostado desse dia de hoje. É impossível não gostar, né? Como que nós aprendemos aqui hoje. E semana que vem nós estaremos aqui no versículo 3, com mais um abençoado aqui. Mas, compartilha esse podcast aí. Tá? Tenho certeza que do mesmo jeito que você foi edificado, Deus também vai edificar vidas. Pastor Jefferson, mais uma vez, muito obrigado pelo ensinamento. E como eu disse no começo, para mim é um privilégio ter você e a sua família aqui conosco. Pode despedir do pessoal aí, pastor. Pastor, eu que agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem nos abençoado. Antes de mesmo de eu estar na igreja, eu já ouvia o pastor pela rádio. Verdade. Então, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Deus já tinha traçado um plano, Deus tinha seus propósitos. Passou-se o tempo, eu conheci o pastor pessoalmente pela voz. É verdade. E depois a gente veio congregar junto. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um plano, Ele tem um propósito, pode passar os dias, o tempo que for. Mas quando Deus está na direção, meu irmão, pode ter certeza que as promessas vão se cumprir na nossa vida. Pessoal, valeu, um abração. Com abraço. Deus e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Com Deus e até mais. Depois desse bate-papo aí bacana sobre o Salmo 23, agora nós vamos ouvir um testemunho, algo lindo que Deus fez na vida do Marcelo e da Reila. Camila, mostra para nós aí. É isso aí, pastor Wallace. E hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, a gente está aqui com um casal muito querido da nossa igreja, o Marcelo e a Reila, que vai contar para nós o que Deus fez na vida deste casal. Boa noite, Reila. Boa noite. Então, quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu cheguei com a minha vida toda destruída, os meus sonhos, meus planos todos frustrados, inclusive o sonho de casar, o plano de formar uma família, e Deus foi restituindo. No final de 2019, eu conheci o meu marido, ele já congregava aqui nessa igreja e eu passei a congregar aqui com ele. E nós orando, buscando ao Senhor,
E Deus usou diferentes pessoas, diferentes profetas para confirmar na nossa vida uma promessa, que era a promessa da casa própria. E no início de 2020 veio a pandemia e o Marcelo ficou desempregado. Então aquilo que era difícil se tornou impossível aos nossos olhos. E o Marcelo foi para uma área que ele jamais imaginou trabalhar, que Deus abriu a porta para ele, que foi na construção civil. E ele se tornou servente de pedreiro. E nós continuamos orando, buscando. E quanto mais nós corrimos atrás, mais as portas se fechavam do imóvel, né, que a gente buscava, da promessa que Deus tinha para as nossas vidas. Até que o Senhor começou a abrir as portas da questão para nós casar. E no final de 2020 nós casamos sem ainda a promessa ter se cumprido na nossa vida. E em fevereiro de 2021, 2 meses depois do casamento, nós conseguimos financiar um lote. E pagando esse lote, mas sem questão financeira nenhuma para construir. Quando em maio do mesmo ano veio o auge da pandemia na nossa cidade, nós perdemos várias pessoas queridas nesse mês e foi um mês que eu testei também positivo para o Covid. Então foi um mês assim que eu tive que ficar isolada, inclusive do meu marido. E foi um mês assim que Deus também falou muito comigo. E em uma pregação do pastor Wallace, eu assistindo em casa, o culto online, e o pastor começou a pregar sobre a Sulamita. E em um determinado momento do culto, Deus já vinha falando comigo o culto todo, trazendo à minha memória essa promessa da casa. Em um determinado momento, o pastor pediu para que levantássemos as mãos, a mão direita, que ele ia liberar uma palavra, que ele estava sendo profeta de Deus, estava sendo boca de Deus naquele momento, para que quem cresce iria testemunhar daqui a 1 ano aquilo que Deus tinha feito, assim como o profeta profetizou na vida da Sulamita e ela apresentou o filho depois de 1 ano. E eu coloquei aquilo no meu coração e eu coloquei que Deus iria fazer na nossa vida. E descansei no Senhor. E hoje eu estou aqui para testemunhar que esse mês nós estamos mudando para a casa a qual o Senhor nos deu, a qual o Senhor nos preparou. E eu vejo que tudo está realmente nas mãos do Senhor, tudo está no controle dEle. Até mesmo aqueles momentos que a gente acha que não tem solução, igual foi no momento que o Marcelo ficou desempregado, que Deus colocou ele na construção civil. Hoje eu vejo que Deus tinha preparado tudo, porque hoje nós estamos mudando para a casa que Ele construiu. Então, hoje eu vejo que quando Deus nos promete, aquilo que Deus tem para fazer já existe. Nós é que não estamos ainda preparados para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, hoje eu vejo que quando vamos orar para alguma promessa, temos que orar para Deus nos preparar para viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Esse é o nosso Deus, né, Reila? Amém. Que não tem tempo, né? Apesar de pode passar o tempo que for, pode vir doenças, qualquer enfermidade, mas Ele promete, Ele cumpre e que Deus continue abençoando a vida de vocês, que venham mais e mais testemunhos para a glória do Senhor. Amém. Agora nós vamos ouvir uma dica de um profissional. Quem está conosco hoje é a Sabrina, nutricionista. Ela vai dar uma dica para nós, é uma dica muito importante. Olá pessoal, meu nome é Sabrina, eu sou nutricionista, eu atendo todas as áreas, todos os objetivos, mas hoje Deus tem me presenteado com muitos pacientes com compulsão alimentar, que é algo assim que eu trato de forma especial, porque eu já passei por essa compulsão muitos anos da minha vida, e eu falo que é Deus que colocou no meu caminho, porque quando eu fui escolher a nutrição, eu não escolhi por conta dessa compulsão, mas pela área do esporte, mas eu falo que é Deus porque eu tenho atendido muito essa área e eu sei que tem que ser tratada de forma especial, porque pode desencadear outras doenças como obesidade, depressão, entre outras coisas, diabetes também. Eu tenho atendido muitas pessoas que têm a compulsão alimentar e está diabéticos, então se você se encaixa nesse transtorno, eu te aconselho a procurar ajuda antes que possa piorar, antes que possa aparecer outras doenças. E sim, é possível você sair disso, é possível você curar essa doença tão triste
que eu já passei, e eu falo que eu não estou 100% curada hoje, mas que Deus tem me ajudado, que Deus tem me dado força, que eu falo que se não fosse Ele, eu não teria conseguido. E se você se encaixa com esse transtorno, se você come um volume de comida muito grande, na qual você não tem o controle, na qual você se sente frustrado depois que a sua autoestima esteja baixa, que te atrapalha a sair, que te atrapalha a vestir uma roupa, procure ajuda, é muito importante, e é isso. Um abraço. Vamos acompanhar agora a agenda da igreja. Venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Faria Pereira, número 3020. Confira a agenda. Eu quero te ver aqui. Estarei na porta ali, quero apertar sua mão e nós nos encontramos aqui. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Os cultos aqui estão uma bênção. Agora a gente vai ver e ouvir um pouquinho daquilo que Deus falou, um pouquinho daquilo que Deus fez. Camila, quem está com você aí? E nós estamos aqui agora com este casal abençoadíssimo e amado aqui da Batista Ágape, Diego e Luana, participaram do culto aqui nessa sexta-feira e vão falar para nós agora um pouco do que Deus fez nessa noite. Boa noite, é inexplicável, né, que Deus faz nas nossas vidas, né? Deus usou tremendamente a pregadora de hoje e foi uma noite de muito aprendizado com Deus e muito aquebrantamento no meu coração. E você, Luana? A paz, Senhor. Boa noite. Então, nós estamos saindo daqui extasiados com o poder do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu já estou aqui há um tempo e é uma casa que eu amo e eu me sinto à vontade e eu sou apaixonada por tudo que Deus faz. Agora a gente vai ouvir uma canção, um louvor e logo após eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu tenho certeza que vai te edificar. Fica aí conosco e tem uma palavra de Deus para você. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. O livro de Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e ele prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam reunidos. E estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a alma ainda está nele. E então subiu, partiu o pão e comeu. E depois de falar-lhe até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem, e eles ficaram muitos consolados. Meus irmãos, que história linda! Essa aqui é uma das minhas mensagens prediletas. Deus fala muito comigo através desse texto. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Paulo, depois de ficar 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, agora ele decide ir para a Macedônia, para ver como que estão as igrejas que ele implantou. E ali ele fica por 3 meses, mais precisamente na Grécia. E agora ele decide voltar para Jerusalém. Por quê? Está acontecendo a festa da Páscoa. Só que Paulo, ele é informado que os seus inimigos estão planejando matá-lo.
Então o que Paulo faz? Ele, para não ir onde os inimigos estavam esperando, ele vai mudar a sua embarcação. Ele vai retornar para a Macedônia e ele vai andar 700 quilômetros a mais. E ele vai parar em uma cidade chamada Troade. E ele fica ali por 7 dias. Olha a quantidade de situações contrárias que Paulo está vivendo. Ele está cansado, ele está abatido, ele está com medo. Mas naquela cidade, Troade, há uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. E mesmo com todas essas situações, o que Paulo faz? Ele procura essa igreja e ele vai cultuar a Deus. Ele vai participar de um culto, mesmo cansado por ter viajado 700 quilômetros a mais, mesmo sendo perseguido, mesmo diante de tantas coisas contrárias, ele vai cultuar a Deus. E o culto que Paulo participa, o culto é uma bênção. O culto diz que havia comunhão entre os irmãos, era dia de ceia, a palavra foi ministrada, ou seja, que culto maravilhoso. O que eu aprendo aqui, pessoal? É justamente quando nós estamos vivendo os piores momentos, momento de cansaço, de luta, de dor, é justamente onde Deus vai nos conceder grandes experiências e grandes milagres. Porque nesse culto aqui, Paulo vai ser usado por Deus para dar a vida a um jovem que acabara de falecer. Então, mesmo debaixo das lutas, das crises, das perseguições, não pare o seu culto, adore a Deus, vá para a casa do Senhor. Quem sabe a sua vida hoje está muito parecida com a de Paulo. É perseguição, é prova, é crise financeira, é cansaço, mas isso não é motivo para você não cultuar a Deus. Volte a congregar, volte para a casa do Senhor, e é justamente nessas horas que você vai ter as suas maiores experiências com Deus. Mas escute, o culto estava uma bênção. Paulo pregando a palavra, todos olhando para ele, mas a Bíblia diz que de repente houve-se um barulho no meio daquele salão. O pessoal apavorado, procurando saber que barulho é esse. E quando eles olham, no meio daquele salão, tem um jovem estirado no chão. O escritor diz que o nome dele é Eutico, um jovem que estava sentado no 3º andar, vencido pelo sono, ele caiu. Na igreja, cultuando a Deus, e mesmo assim veio uma tragédia. Como que a gente explica uma coisa dessa? Eles estão na casa do Senhor, eles estão adorando a Deus, a palavra do Senhor está sendo ministrada, mas por que Deus permite uma tragédia dessa? Eu confesso a você que eu não posso te explicar por que tragédias acontecem, mas é certo, mesmo buscando a Deus, mesmo cultuando ao Senhor, infelizmente nós vamos viver algumas tragédias. Lembra quando Jairo foi atrás de Cristo para buscar a cura da sua filha? Mesmo Jesus falando, eu vou contigo, no meio do caminho, a filha de Jairo morre. Então aqui eu aprendo um princípio. Mesmo com Jesus nas nossas vidas, mesmo cultuando a Deus, tragédias infelizmente vão acontecer. Quem sabe você que me ouve aí, você no seu melhor momento com Deus, quando você cultuava o Senhor, quando você estava firme com Deus, lhe sobreveio uma tragédia, uma situação inesperada, uma enfermidade, um desemprego, uma crise familiar. Mas o que nós podemos fazer? Quando Paulo percebe aquela situação, a primeira coisa que Paulo faz, ele abandona a sua pregação e ele desce até aquele rapaz que está morto. Ele não se desespera, ele não quer achar um culpado, ele não culpa ninguém. Porque geralmente quando vem uma luta, uma crise inesperada, a gente quer achar um culpado. A culpa é do pastor, a culpa é do Eutico, a culpa é da política. Agora não é hora de achar o culpado. Paulo se debruça sobre aquele defunto e diz assim, pessoal, não se desesperem, porque esse rapaz ele não está morto, eu vejo vida nele.
Olha, irmãos, Paulo me dá uma lição linda. A tragédia pode bater na sua porta, mas você tem que ver vida onde todos estão vendo morte. Você tem que falar de vida quando todo mundo está falando de tragédia. Paulo, ele vê aquilo que os olhos não estão vendo, e eu desafio a você a fazer isso hoje. Talvez você está abraçado num casamento morto, numa vida financeira morta, num ministério morto. Tudo está parecendo dar o contrário, mas faça como Paulo hoje, profetiza uma palavra, diga: eu estou vendo vida, eu estou vendo esperança, eu estou vendo o agir de Deus. E sabe o que Paulo faz agora? Ele libera aquela palavra, ele vê vida e ele deixa aquele corpo e ele sobe lá na sua tribuna e ele começa a pregar mais uma vez. E ao pregar o evangelho, aquele jovem vai ter vida. O que eu aprendo aqui, gente? Mesmo diante de uma situação contrária, não pare o seu culto. Orou, profetizou, viu vida, agora deixa que o resto é com Deus. Não pare a tua pregação. Não pare o teu louvor, não pare o teu chamado, ainda que você hoje esteja olhando para o morto. Você já fez a tua parte, agora descansa que Deus vai fazer a parte dele. Uma coisa que me chama a atenção aqui também, como pode um jovem morrer dentro da igreja? E isso eu vejo também, a pessoa está dentro da igreja cultuando ao Senhor e mesmo assim ela morre espiritualmente. Como que você explica isso? Eutico não caiu à toa. Eutico, a Bíblia diz que ele estava no 3º andar e a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. O sono não chega da noite para o dia, o sono não chega que de repente ele vai te vencendo. Certamente Eutico estava sentado ali, o sono veio, ele foi aceitando, veio uma vez, até que ele foi vencido pelo sono. Eu não gosto de dirigir à noite, não gosto, eu durmo fácil. Mas às vezes quando eu tenho que ir, se eu vejo que eu estou com sono, eu paro no posto de combustível, eu vou no banheiro, eu lavo o rosto, bebo um café, dou uns pulinhos lá e depois eu prossigo a viagem. Porque se eu prosseguir com sono, eu vou dormir. Então às vezes falta isso para a gente. A gente às vezes está vendo que o pecado está nos vencendo. A gente está vendo que tem uma situação que está querendo nos matar e a gente não reage. Querido, se tem algo querendo te vencer, levanta, reaja, faça alguma coisa, não deixe essa situação te vencer. Mas ainda bem que Eutico caiu dentro da igreja, ainda bem, porque a gente não deve cair, mas às vezes a gente cai. Mas se tiver que cair, caia dentro da igreja. Porque enquanto nós estamos aqui, tem esperança para nós. O ruim é quando a gente cai lá fora. O ruim é quando a gente é vencido pelo pecado e afasta da igreja. Porque quando nós estamos aqui, a Bíblia diz que algumas pessoas irão abraçar o Eutico e vão levantá-lo, irmãos. Ele está morto, mas ele é levantado. Eu gosto de pessoas assim. Eu gosto de igreja assim. Igreja que quando pega aquele que está no chão, que não joga ele fora, mas o levanta, que o abraça e o beija. E infelizmente as igrejas nossas hoje, quando a gente vê que alguém está caído, quando a gente viu que alguém está no chão, a gente ao invés de abraçar, de fortalecer, a gente é o primeiro às vezes a querer jogar essa pessoa para fora. Igreja não foi chamado para jogar ninguém para fora, a gente foi chamado para abraçar aquele que está fraco, o enfermo. Certamente na sua igreja tem muitas pessoas precisando de um abraço. E sabe o que eu acho interessante? Esse Eutico está morto, mas Paulo desceu e ele viu vida onde só tinha morte. É isso que Deus fez por nós. Você pode hoje estar caído, abatido. Quem sabe hoje você está afastado da igreja, você fez coisas que você sabe que entristeceu a Deus. Mas do mesmo jeito que Paulo desceu daquele lugar, Jesus também desceu da sua glória. Ele morreu por nós naquela cruz e ele consegue ver vida em nós. Ele consegue ver a vida, porque nenhuma tragédia pode tirar aquilo que Deus colocou em você.
E hoje é dia de voltar. Deus, Ele já viu vida em você. Ele está vendo que aquilo que Ele colocou dentro de você, essa tragédia não pode tirar. E esse mesmo Eutico, escute, que estava morto, ele vai ser ressuscitado e ele vai participar da ceia com o pessoal. Eu quero liberar uma palavra aqui para você. Nenhuma tragédia que você tenha vivido vai te tirar da comunhão com Deus. Ele vai colocar vida em você mais uma vez. Ele vai te alegrar o coração. Ele vai te levantar e você vai voltar para a comunhão. E eu termino essa mensagem aqui. A Bíblia diz que no outro dia, Paulo foi embora. Sabe o que eu acho interessante? Por que Deus permite esse milagre acontecer? Porque se Paulo fosse embora no outro dia, se aquele rapaz não teria ressuscitado, qual que seria o comentário ali? O apóstolo Paulo, ele veio aqui e aconteceu uma tragédia. Mas também, quem mandou ele pregar até tarde? Porque o ser humano é assim. Você pode acertar 1000 vezes. Se você errar uma vez, as pessoas só lembram do seu erro. Mas quando Paulo foi embora, sabe qual era a notícia no outro dia? Rapaz, mas ontem aqui teve um culto tão bom, mas tão bom, que até um morto ressuscitou. O apóstolo Paulo estava aqui, trouxe uma palavra linda e ele foi usado por Deus para ressuscitar o Eutico. Então, no outro dia, a notícia não foi uma tragédia, a notícia foi de algo bom que Deus fez. E eu termino essa palavra dizendo, a sua vida não vai terminar com uma tragédia. Deus vai fazer algo tão grande, tão maravilhoso, que as pessoas, ao falarem de você, não vão falar do seu erro, não vão falar da sua tragédia, mas vão falar daquilo que Deus tem feito através de você. Espero que essa simples palavra possa ter falado contigo. Por pior que esteja a sua situação, cansado, triste, procure uma igreja, vá cultuar a Deus. E se enquanto você cultuava a Deus, aconteceu uma tragédia, um corpo apareceu no meio da sua vida, não se desespere, profetiza, veja a vida onde todos estão vendo morte e continue a fazer aquilo que Deus te chamou, o resto Deus faz. E se você caiu, quem sabe como Eutico, você foi vencido por uma situação, mas continue na igreja, porque Deus vai levantar alguém que vai te abraçar, que vai te fortalecer. E nenhuma tragédia vai tirar você da comunhão. Volta para o Senhor. Não fica afastado não. Hoje é dia de você voltar para Cristo. E como nós encerramos aqui, a sua vida não vai terminar nessa tragédia. As pessoas vão se lembrar de você como um homem de Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Pessoal, depois dessa palavra, eu gostaria de orar com você. Fecha teus olhos. Senhor, neste momento nós queremos engrandecer o Teu santo nome e queremos Te louvar por esse dia. Como nós ouvimos aqui na Tua palavra, Senhor, que nenhum problema, que nenhum cansaço, que nenhuma situação contrária possa nos impedir de cultuar ao Senhor. E quem sabe, ó Deus, enquanto nós cultuávamos ao Senhor, uma tragédia aconteceu na vida do nosso irmão. Hoje ele se depara com um corpo morto, com uma situação morta, mas hoje nós aprendemos que a gente vai ver vida onde todos estão vendo morte. A gente vai liberar uma palavra de fé e nós continuaremos a fazer a obra que o Senhor confiou a nós, crendo que o Senhor vai trazer vida mais uma vez. E se alguém está afastado do Evangelho, alguém caiu da mesma forma que Eutico, que o Senhor venha levantar mais uma vez. Essa pessoa que está afastada do Evangelho, que essa mensagem aqui possa tocar no coração dela. Pai, a nossa vida não será lembrada pelas tragédias, porque o Senhor vai fazer algo tão grande, que as pessoas vão se lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Eu abençoo, Senhor, este homem, eu abençoo essa mulher. Cura toda enfermidade, cura todo mal, traga paz nessa família, abre essa porta que está fechada, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pessoal, chegou ao fim de mais um programa, mas passa muito rápido, mas quero pedir um favor a você, compartilhe esse programa com mais alguém. Você, ao compartilhar, você vai edificar mais vidas. Do mesmo jeito que Deus falou contigo aqui, você vai abençoar outras pessoas. Até na próxima semana. Com Deus!